Mateus 25, a partir do versículo de número 14. Tanto quem está no templo, como você que está em casa, fique atento à leitura da santa palavra de Deus, porque Ele vai falar conosco por meio da sua palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu de uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é o teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos ao Senhor. Bendito Senhor, glorifica o teu nome e fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nessa manhã, dando sequência à exposição das parábolas, eu expus a parábola das 10 virgens. E a exposição da manhã nos ensinou as marcas do regresso do Senhor. Ela nos disse que deve haver preparo. Em segundo lugar, será uma grande surpresa, que cada um de nós tem a responsabilidade de crer no Senhor e dar testemunho com a vida piedosa, e que quando o Senhor voltar, quem não creu no Senhor não poderá reverter a sua situação. E aí no versículo 13, Jesus diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Depois de dar dessa advertência, de dirigir-nos esse imperativo, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora, Jesus começa a contar essa parábola maravilhosa, que é a parábola dos talentos. E essa parábola então nos ensina como se preparar para a vinda do Senhor. Como se preparar para a vinda do Senhor? Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E em seguida ele começa então a contar a parábola dos talentos. É importante que você entenda as personagens desta parábola. Este Senhor poderoso, dono de muitas propriedades, de muitos bens, de muitas terras, é o Senhor Jesus Cristo. Os seus servos da parábola somos nós, os que vivemos entre a primeira e a segunda vindas do Senhor Jesus. Um talento era equivalente, um talento de ouro, a 20 anos de trabalho de um trabalhador que ganhava salário mínimo. Entendendo esses aspectos do texto, então nós vamos olhar para ele, e o Senhor vai nos ensinar como esperar a vinda do Senhor. Em primeiro lugar, o texto nos diz: reconheça a fonte. Como esperar a vinda do Senhor? Reconheça a fonte. O versículo de número 14 diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens.
Ao olhar para o texto, nós reconhecemos a fonte de todas as bênçãos que recebemos, que é o nosso Deus. E nós reconhecemos que Ele é a fonte de toda a generosidade. Se você reconhece a fonte, reconheça que Deus é generoso. O texto nos diz que esse Senhor, ausentando-se do país, que é Jesus, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A palavra confiou significa que Ele entregou sob custódia de. Ele confiou os seus bens, que lhes são preciosos, que lhes são caros, na mão daqueles servos, para que eles cuidassem, multiplicassem. E isso faz parte da generosidade, do cuidado, do amor e da bondade do Senhor. O Senhor Jesus, quando subiu a glória, a Bíblia diz que Ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O maior dom que Ele nos deu foi a sua salvação pela graça mediante a fé. Mas além disso, Ele nos dá dons e talentos para que possamos servi-lo com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. E se não bastasse, Ele nos dá família, nos dá trabalho, nos dá uma igreja, nos dá pessoas com as quais relacionamos. O Senhor, além de nos dar uma salvação eterna, tem nos dado infinitas bênçãos. Então todos os dons, todos os talentos, todas as bênçãos que você tem, você precisa entender que vem das dadivosas mãos do Senhor Jesus, que morreu na cruz para pagar os teus pecados. Reconheça a fonte. Ao reconhecer a fonte, reconheça que o Senhor é generoso. Mas o texto continua a dizer, reconheça a fonte, reconheça que o Senhor é justo. O nosso texto diz que Ele, quando foi partir para aquela terra muito, muito distante, confiou os seus bens aos seus servos. E diz o seguinte, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua própria capacidade, e então partiu. Reconheça que o Senhor é justo. Ele nunca vai confiar a você algo que esteja além da sua própria capacidade. Ele deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro. A outro Ele deu 1. E na casa de Deus, irmãos, não pode haver lugar para soberba nem para inveja. Para soberba não pode haver lugar, porque os talentos são dados pelo Senhor. Eles não vêm de nós mesmos, então nós não temos mérito algum em tê-los, eles são do Senhor. Mas também não deve haver lugar para problema de baixa autoestima, porque o Senhor dá a cada um conforme a sua própria capacidade. Então o Senhor nunca vai pedir de você aquilo que Ele vai pedir do seu irmão. Se Ele deu 5 talentos para o seu irmão tem responsabilidade de ganhar mais 5, e se não achar mais 5, vai estar em falta. Se você tem 2, aleluia, multiplique os 2 que tem. E se você tem um só, não fique dizendo, pobrezinho de mim. Você foi abençoado pela generosa salvação do Senhor. E se você recebeu somente um talento, você tem a obrigação de multiplicar um só. Reconheça que Deus é justo. Ele dá a cada um conforme a sua própria capacidade. Deus nunca vai pedir de você aquilo que Ele vai pedir do seu irmão. Deus nunca vai pedir a você que você seja talvez o melhor exegeta do Brasil, se você não teve a oportunidade de estudar nas escolas em que os melhores exegetas estudaram. Não se preocupe. Deus nunca vai pedir de você que você seja o maior missionário transcultural, se Ele não abriu as portas e não te mandou para o campo e não preparou todo o contexto para você. O Senhor não vai exigir de você que você seja o maior teólogo, se Ele não te deu dom de conhecimento e dom de ensino sobre todas as coisas. Então, querido amigo e irmão, reconheça a generosidade do Senhor, que te deu de graça a salvação e tudo que você tem, e reconheça que Deus é justo. E quando então você reconhece que Deus é infinitamente generoso, que deu seu Filho por nós e nos deu dons e talentos, e reconhece que Ele é justo, então a sua reação natural é entregar-se nas mãos de Jesus e dispor-se para o trabalho. A Bíblia nos diz logo em seguida que aquele que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. A palavra usada para negociar aqui significa labutar, significa trabalhar duro, mas também significa investir, fazer comércio. Aquele homem, amado irmão, não ficou ensimesmado. Ele reconheceu a generosidade do Senhor e dedicou-se a fazer a obra do Senhor. Aquele que tinha 2 talentos viu seu irmão fazendo isso. E do mesmo modo, diz o versículo 17, que ele saiu para negociar, com 2, ganhou outros 2.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos amigos e irmãos, quando nós entendemos que Deus é bom, que nós merecíamos o inferno da sua ira, e Ele deu o seu Filho para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. Este Filho que ressuscitou nos dá a vida eterna, Ele nos dá paz com Ele, Ele nos dá dons, nos dá talentos, nos dá habilidades, nos dá condições, e nunca vai exigir de nós nada além da nossa capacidade. O maior privilégio para nós vai ser doar a vida por aquele que deu a sua vida por amor de nós. Se nós entendemos que Jesus Cristo é Deus, e Ele morreu por nós, e nos cobriu com todas as bênçãos que temos recebido, a nossa tendência natural é dispormos-nos para o trabalho, dedicar a nossa vida para glorificar ao Senhor, para vivermos uma vida piedosa, para sermos uma bênção dentro da nossa casa, para sermos uma bênção na igreja, pregarmos o Evangelho a toda criatura, e sermos instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Mas nunca vai faltar, amado irmão, neste mundo, pessoas que são mal agradecidas. E o texto nos diz que quem é ingrato fica ensimesmado, não reconhece a fonte, não reconhece a bondade do Senhor, não reconhece o amor do Senhor. Quem é ingrato se torna estéril e não realiza nada, e não dedica a sua vida nas mãos do Senhor. O versículo de número 18 conta que o que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Querido amigo e irmão, quem não reconhece o tamanho da salvação que recebeu, quem não reconhece a generosidade de Deus sobre a sua vida, vai cruzar os braços, vai enterrar o seu talento, não vai fazer nada, vai colocar-se a reclamar da vida e não vai consagrar-se ao Senhor e, portanto, não terá fruto algum. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como esperar a vinda do Senhor? Reconheça a fonte. Quando você reconhece que Deus é a fonte de todas as suas bênçãos, que Ele te amou e deu Jesus por você, que Ele te cercou de talentos preciosos, dons abençoados, de uma família maravilhosa, da igreja de Cristo Jesus, querido amigo e irmão, você vai reconhecer que Ele é justo e vai então exercitar os dons que Ele te deu e vai colocá-los nas mãos do Senhor, e eles serão multiplicados e darão fruto para a glória e para a honra do nome do Senhor, porque você não é um ingrato, você não sepulta o seu talento na terra, mas você consagra a sua vida ao Senhor, porque você reconhece que ninguém é como Jesus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar, e te cobre de dons, e supre todas as suas necessidades, e te abençoa a cada dia. Como esperar a vinda do Senhor? Reconheça a fonte. Me lembro, amados irmãos e irmãs, daquela história maravilhosa que Timothy Keller conta no seu livro Uma Igreja Centrada, que é uma paráfrase escrita pela missionária Elizabeth Elliot, acerca do jumentinho no qual Jesus montou no domingo de Ramos. Esse texto não está na história bíblica, mas ela criou uma paráfrase muito interessante. Ela criou uma história, um conto, dizendo que o jumentinho voltou a Jerusalém na segunda-feira. Pois no domingo de Ramos cantaram para ele, colocaram suas palmas, suas vestes, disseram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então ele amanheceu na segunda-feira e disse: vou voltar a Jerusalém. Ontem cantaram para mim, colocaram suas vestes, suas palmas no chão, voltarei a Jerusalém e cantarão para mim novamente e me darão as boas-vindas. E ele voltou. E quando ele entrava em Jerusalém, ninguém o reconheceu. Então ele disse: esses humanos são muito estranhos, ninguém me reconhece, já sei o que farei, irei às vielas de Jerusalém. E entrou na viela do mercado de Jerusalém, que são apertadas, e ali então ninguém dava atenção para ele, ele empacou ali e começou a zurrar. Por fim alguém bateu nele e falou: sai daqui, seu jumento! E ele saiu entristecido e voltou para sua casa muito triste. E a mamãe sempre sabe o que acontece com seus filhos, né? A mamãe jumenta olhou para ele e falou assim: jumentinho lindo do meu coração, por que você está tão triste neste dia? Mamãe, ontem eu entrei em Jerusalém, os homens cantaram para mim, colocaram suas palmas, suas vestes, disseram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana. Eu gostei muito, mamãe, voltei a Jerusalém no dia de hoje.
Hoje eles não olharam para mim, mamãe, não me reconheceram. Eu tive a excelente ideia de ir ao mercado, nas vielas, lá me reconheceriam. E empaquei lá no meio, mamãe. E eles simplesmente não me reconheceram, como me xingaram, me ofenderam, me bateram e me expulsaram de lá, mamãe. É por isso que eu estou triste. A mãe dele olhou para ele e falou assim: jumentinho bobinho, ontem você estava montado pelo rei. Hoje você foi sozinho. Ontem você estava dominado pelo rei. Hoje você foi na sua própria capacidade. Você precisa entender, jumentinho, que sem Jesus você não passa de um jumento. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos que reconhecer que toda dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes. Se coisas boas acontecem na nossa vida, não é por nosso próprio mérito. E se alguma capacidade há em nós, ela não vem de nós mesmos, vem do Senhor. E portanto, reconhecendo ao Senhor, reconheceremos a sua salvação, daremos a Ele toda a glória, disporemos os nossos dons e talentos em suas mãos para frutificarmos. E quando algo der certo, toda a glória vai ser do Senhor. Como esperar a vinda do Senhor? Reconheça a fonte, reconheça que o Senhor é generoso, reconheça que Ele é justo, reconheça que você deve multiplicar aquilo que Ele colocou na sua mão, porque nunca nenhuma pessoa desta terra amou você como Cristo te ama, a ponto de dar a vida na cruz para te salvar, te abençoar e querer usar a tua vida para a glória dEle. Como se preparar para a vinda do Senhor? Reconheça a fonte. Mas Jesus continua dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Como se preparar para a vinda do Senhor? O texto da palavra de Deus nos diz em segundo lugar: seja fiel. Como se preparar para a vinda do Senhor? Seja fiel. A palavra nos diz, amados irmãos, a partir do versículo 19, que depois de muitos dias, voltou o Senhor daqueles servos e os chamou para prestar contas. Ou seja, a ideia da palavra prestar contas aqui é ajuntar tudo que ele ganhou e tudo que é dele na mesa, porque tudo o que temos pertence ao Senhor. E quando ele voltou, então se aproximou aquele que tinha recebido 5 talentos, trazendo outros 5, e disse a seu senhor: Senhor, 5 talentos me confiaste, tens aqui outros 5 que ganhei. O que ganhou 2 talentos fez a mesma coisa, se aproximou com mais outros 2 e disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, eis aqui mais 2 que ganhei. A ambos o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Se nós olharmos para o conceito de Jesus no texto, nós vamos aprender que fidelidade é multiplicação. Quem tinha 5 ganhou mais 5, 5 2 vezes é 10. Ele multiplicou o que ele tinha. Quem tinha 2 ganhou mais 2, 2 vezes 2 é 4. Então o nosso texto está dizendo que a estes que multiplicam seus talentos, o Senhor Jesus diz: muito bem, servo bom e fiel. Fidelidade no conceito de Jesus é multiplicação. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que fidelidade é só guardar a herança, guardar os pressupostos, guardar tudo de bom que aprendemos. É verdade. Nós temos que guardar a palavra de Deus. Ela é infalível, inspirada, inerrante, e nós não abrimos mão dela em nada. Mas, querido amigo e irmão, nós não podemos lançar mão da desculpa de que nós estávamos guardando a palavra de Deus para cruzar os braços e não fazer nada. Porque o Senhor Jesus diz que fiel para Ele é aquele que multiplica. Se você entender o tamanho da bondade do Senhor, se você entendeu que o Senhor é justo com você, se você entendeu que o Senhor te deu dons e talentos para servi-lo, você vai se dispor nas mãos do Senhor e vai multiplicar o seu talento. E no dia em que o Senhor voltar, você não vai aparecer com o mesmo talento, mas você vai aparecer com os frutos na mão, porque o Senhor te deu muitas bênçãos e Ele dirá: muito bem, servo bom e fiel.
Com isso, Jesus está ensinando, amados irmãos, que não há lugar para preguiça na nossa vida. Não há lugar para leniência na nossa vida. Não há espaço, amado irmão, para morosidade na vida daquele que foi chamado por Cristo Jesus e que recebeu dons e talentos do Senhor. É por isso que eu e você temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Querido amigo, irmão, mas você talvez me diga: pastor, eu não tenho o poder de converter ninguém. Lógico, é o Espírito Santo que converte. Mas se você não pregar para ninguém, ninguém converte. 0 vezes 0 é até 0 vezes 0 na teologia. Se você não pregar para ninguém, nenhum dos eleitos vão converter-se. Mas se você pregar àqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, eles vão ser convertidos. Ah, queridos irmãos e irmãs, eu acredito sinceramente que Deus tem os seus eleitos e quer salvá-los também na igreja presbiteriana. E é para isso que nós temos que nos mover, para ser uma bênção, para pregar o Evangelho, para fazermos a diferença. Deus nos colocou como representantes do Senhor Jesus neste mundo. Nós temos o Evangelho da salvação, que pode tirar nossos amigos da vida infernal na qual eles têm vivido, para que eles recebam a bênção de Deus, o perdão de pecados e a vida eterna. E você tem os talentos do Senhor na sua mão, e o que você tem feito com eles? Seja fiel. Jesus diz que fidelidade é multiplicação. Mas além de dizer que fidelidade é multiplicação, ao nos dizer seja fiel, ele diz que fidelidade será recompensada. Para os dois que multiplicaram seus talentos, o Senhor diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A primeira recompensa, amado irmão, é o reconhecimento do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Que promessa maravilhosa, amados irmãos. Muitas vezes na seara do Senhor ou em nossa vida, nós dedicamos a nossa vida a um trabalho intenso. E ninguém nunca diz muitas vezes muito obrigado. Eu conheço obreiros fiéis que pregam a palavra e ninguém chega e aperta a mão e diz: foi uma bênção, que Deus te recompense. E às vezes você fica entristecido porque ninguém está reconhecendo o que você faz. Talvez uma mãe que trabalha todos os dias fora de casa, ainda cuida da casa, faz comida para os filhos, dá do bom e do melhor, e o filho nunca diz: mãe, a senhora é uma bênção, muito obrigado. Nenhum reconhecimento, nenhuma palavra. Preste atenção, meu querido irmão. Se você está fazendo a obra de Deus com zelo e dedicação, ainda que ninguém o reconheça, não importa o que a multidão dirá para você. O que importa é a palavra final do teu Senhor. O teu auditório é de um só. Você espera a resposta de um só. E ainda que você seja pecador e não mereça nada da mão graciosa de Deus, a palavra diz que se você vive para a glória de Jesus, se você prega o Evangelho, se você é fiel nos dons e talentos que Deus te deu, o Senhor vai te dizer no dia final: muito bem, servo bom e fiel. Esse é o elogio que eu quero receber. O reconhecimento do alto. O Senhor, que não precisava dizer nada a nós, porque nós não temos mérito algum, mas porque nos abençoou e nos sustentou, Ele dirá: muito bem, servo bom e fiel. Busque viver para a glória do Senhor. Busque agradar o Senhor. Faça tudo para a glória dEle. O reconhecimento que importa é o reconhecimento do Senhor Jesus. Mas o texto diz que fidelidade vai ser recompensada. Não só com o elogio do Senhor, mas com aumento de responsabilidade. O texto diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Para o outro também Jesus diz a mesma coisa: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Às vezes, amados irmãos, eu vejo as pessoas invejando os seus irmãos e os seus próximos, e elas não entendem que antes de querer o muito, elas precisam ser fiéis no pouco. Esse é o jeito de trabalhar de Deus. Se Deus te confiou, querido amigo e irmão, um departamento pequeno do seu trabalho, pare de ficar de olho no salário do seu gerente, seja fiel no pouco. Na hora certa, se você multiplicar, Deus vai te colocar sobre o muito. Querido amigo e irmão: isso é injusto, fulano trabalha assim, ganha tanto, não sei o que. Você não sabe a dureza que fulano precisou viver para chegar onde ele está. Fidelidade vai ser recompensada com aumento de responsabilidade. Isso é para o céu, mas já vale aqui.
Se você é fiel no pouco, Deus vai abrir mais portas para você e vai te colocar sobre o muito. Então, pare de ficar pensando no que o seu irmão tem, em quantas casas ele tem, em quantos carros ele tem, onde é que ele mora, no salário que ele ganha, nas responsabilidades que ele tem. Seja fiel naquilo que Deus colocou na sua mão. E o Senhor é quem diz: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Fidelidade vai ser recompensada com elogio do Senhor, com reconhecimento do Senhor e com aumento de responsabilidade. Mas fidelidade, amado irmão, vai ser recompensada. E aí é pela graça, não é porque, pelo que você fez, com a comunhão íntima do Senhor. O Senhor diz assim: entra no gozo do teu Senhor. Por causa da graça de Jesus você foi salvo. E porque Deus colocou o Espírito Santo dele na sua vida, você caminhou em fidelidade. E você que sofreu neste mundo sendo perseguido, não sendo reconhecido, sendo zombado, no dia final, você não vai estar, meu querido amigo irmão, na roda dos escarnecedores. Você não vai estar em nenhum palácio humano. Você vai estar na presença gloriosa de Jesus. E o texto diz que você vai entrar no gozo. A presença do Senhor Jesus é lugar de júbilo, é lugar de alegria. Você vai contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Você estará num lugar onde não haverá luto, onde não haverá pranto, onde não haverá choro, onde não haverá dor. Você estará no lugar onde o Senhor dirá: eis que faço novas todas as coisas. Que bênção maravilhosa, querido amigo, irmão. Pela graça nós veremos a glória do Senhor Jesus e seremos como Ele é. Mas a vida eterna não é só para depois desta vida. João diz em 17,3: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer significa ter um relacionamento íntimo e pessoal. Então você já pode desfrutar da bênção da vida eterna aqui, sendo vazio de si mesmo e sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Você será cheio da presença do Senhor, terá comunhão íntima com Ele e estará em gozo na presença do Senhor, mesmo no meio da tempestade. E quando Ele voltar, esse gozo vai ser incomparável, esse gozo vai ser exponencial, essa alegria vai ser completa. Seja fiel, meu querido amigo irmão. O texto diz: seja fiel, seja fiel. Fidelidade para Jesus é multiplicação. Fidelidade, querido amigo irmão, vai ser recompensada. Louvado seja Deus. Você tem sido fiel? Eu quero lhe perguntar nessa noite: você é um cristão fiel? Como está o seu relacionamento com Cristo Jesus? Você é alguém que lê a palavra de Deus todos os dias e o ouve falar com você? Você separa tempo para derramar o seu coração na presença do Senhor? Você tem uma séria vida de oração? Você se relaciona com Cristo Jesus? Você tem derramado diante dele a sua alma? Você derrama diante dele a sua angústia, a sua dor, o seu clamor? Mas quando ele te abençoa, você agradece, você exalta, você louva? O que você tem feito com seus dons e talentos? Deus te deu uma esposa, Deus te deu um esposo, minha irmã. Como é que você tem tratado a sua esposa? Como é que você tem tratado o seu esposo? Você tem sido fiel? Você tem cuidado? Você tem amado? Você tem sido bênção na vida do cônjuge que Deus te confiou? Deus te deu filhos maravilhosos para que você ore com eles, leia a Bíblia, dê bom testemunho e os ensine a amar o Senhor, o culto a Deus, a casa de Deus e a viverem como filhos de Deus. Você tem discipulado seus filhos? Você tem sido bênção dentro da sua casa? Você, querido amigo e irmão, recebeu dons únicos. Ninguém tem dons igual aos seus, ou ninguém tem os dons da mesma proporção que você tem. O que você tem feito com seus dons? Você tem pregado o Evangelho? Você tem orado pela vida de alguém? Você tem dado um conselho sábio para alguma pessoa? Você tem ensinado alguém a palavra de Deus? Você tem usado seus dons e talentos para a glória do Senhor? Lá no seu trabalho, na sua profissão, você é o melhor funcionário que existe? Você dá um excelente testemunho? Portas se abrem para que você fale de Cristo, porque você tem uma vida tão piedosa e tão impactante, que as pessoas, quando precisam de algum conselho, de algum ânimo, elas procuram você. Não adianta, querido amigo e irmão, querer o muito, se nós não somos fiéis no pouco.
Eu fico assustado com isso, até na igreja. Pessoas questionam, desejam os cargos de outros, e elas nem cumprem as responsabilidades que os seus cargos, aos quais lhe foram confiados, nem cumprem corretamente, estão desejando os cargos dos outros. Que coisa triste. Não se preocupe se você está no pouco, seja fiel no pouco. Deus é quem sabe se Ele vai te colocar sobre o muito. Fidelidade é multiplicação. Fidelidade vai ser recompensada pelo Senhor. Mas ao olhar para o nosso texto da parábola, ele continua a nos dizer nesta noite: como esperar a vinda do Senhor? Em primeiro lugar, ele nos diz: reconheça a fonte. Em segundo lugar, ele nos diz: seja fiel. Mas como esperar a vinda do Senhor? Em último lugar, o nosso texto nos diz: fuja da incredulidade. Como esperar a vinda do Senhor? Fuja da incredulidade. Querido amigo e irmão, o texto nos diz que aquele que sepultou o seu talento na terra chegou para prestar contas em último lugar. E o versículo 24 diz que, chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas o que não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Se você observa comigo as declarações que este homem faz sobre o Senhor Jesus, você vai perceber que ele estava no meio do povo de Deus, mas ele não cria na bondade, no amor, na graça e na salvação do Senhor Jesus. Ele chega para o Senhor e diz assim: Senhor, sabendo que és homem severo. Essa palavra severo no grego é a palavra de onde vem a nossa palavra esclerosado no português. E ela significa: sabendo que o Senhor era um bruto, sabendo que o Senhor é um ignorante, sabendo que o Senhor é intratável. Esse homem está revelando que ele é incrédulo. Ele está dizendo que Jesus tem uma personalidade muito difícil, que Jesus é um bruto, que Jesus é um ignorante, que ninguém consegue tratar com ele, que ele é extremamente exigente. Mas ele chama o Senhor Jesus de injusto, porque ele diz aqui para nós, amado amigo e irmão: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Quem quer colher o que não plantou é injusto. Quem quer ajuntar na sua mesa o fruto de uma semente que não espalhou é injusto. Então ele está chamando Jesus de bruto, de ignorante e de injusto. Ele revela que o seu coração é incrédulo. E aí ele diz: receoso, morrendo de medo, eu sepultei na terra o teu talento. Ele literalmente sepultou o que tinha. Aqui tens o que é teu. Veja bem, querido amigo e irmão, que ele se revela incrédulo. Incrédulo. Por isso que o ponto é: fuja da incredulidade. Para ele o Senhor Jesus é mau. Ele não reconhece a bondade e a graça do Senhor. Ele não reconhece a misericórdia do Senhor. Ele não reconhece a confiança do Senhor ao entregar talentos em suas mãos. Ele chama Jesus de bruto, de injusto e de mau. E por causa disso, ele teve medo e não deu fruto. O texto diz: fuja da incredulidade, porque a incredulidade gera esterilidade. Fuja da incredulidade, porque a incredulidade gera esterilidade. Preste atenção, me diga o que você pensa sobre Deus, e eu te direi quais serão os resultados das suas ações. Me diga se a sua ortodoxia é viva, e eu direi que você terá uma ortopraxia viva. Se o seu Senhor é misericordioso, é bom, é justo e generoso, você não tem a possibilidade de ser estéril. Se você é estéril, não dá fruto algum, querido amigo e irmão, é porque você não reconhece a bondade do Senhor. Você não reconhece que o Senhor deu a vida dele na cruz para pagar os teus pecados e ressuscitou. Você não reconhece que todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes.
Você não reconhece as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre você. Você é um mal agradecido. Diz: Deus é bom. Deus não é bom nada. Deus não me abençoou com uma casa boa. Deu uma casa boa para o meu irmão. Deus não me abençoou com um carro bom. Deu 5 carros para o meu irmão. Eu queria casar com aquela menina bonita da igreja. Veio outro irmão e casou com ela. Deus não é bom nada. Se você, meu querido amigo irmão, só vive reclamando e só vive murmurando, você talvez não conheça o Deus das Escrituras. Você está se revelando na prática, querido amigo irmão, um incrédulo. E quem é incrédulo não faz nada. Quem não se alegra em Deus, quem não reconhece a salvação que recebeu, quem não reconhece as bênçãos do Senhor, cruza os braços e não faz nada, porque no fundo, ele acha que Deus é injusto. Querido amigo irmão, eu fui pastor em outro lugar que não a nossa igreja. E naquele lugar, um irmão chegou para mim, era do grupo dos oficiais da igreja, e havia um oficial da igreja, moço crente, que se tornou um homem muito rico. E aquele irmão, que era um oficial também, não era tão rico assim. E eles se relacionavam juntos quando nós nos reuníamos. E aí aquele oficial chegou para mim e falou assim: pastor, Deus não me ama não. Ele ama o meu irmão. Eu, pastor, tive dificuldade, passei num concurso, recebo um salário apertado. A situação é complicada, mal dá para sustentar meus meninos, pagar a escola, não me sobra nada. Agora o senhor olha para o meu irmão, ele tem não sei quantas propriedades, mais de 10, mais de 20, tem não sei quantos carros, ele recebe milhares de reais todo mês, ele pode ir para qualquer lugar do mundo que quiser, vai para todo lugar, Deus deu tudo para ele, não deu nada para mim. Eu chego à conclusão, pastor, de que Deus não me ama não, Deus ama o meu irmão. E eu estava meio arretado aquele dia, sabe? Eu falei: engraçado, né, meu irmão? Seu irmão tem tanto dinheiro, e ele podia, cada dia, estar numa das capitais do mundo, e ele está todo domingo aqui. Todo domingo ele está exercendo os dons dele, cumprindo as responsabilidades na igreja, senta para ouvir o sermão na igreja todo domingo, e é um crente fiel. Agora você que vive apertado, falta do culto sempre, né? Tudo é uma desculpa para você não vir à igreja. E tudo é difícil para você, tudo é tão complicado. Sabe por que Deus te deixou pobre? Porque se você tivesse o dinheiro que o seu irmão tem, você nunca ia pisar o pé aqui na igreja. Você ia ficar viajando o mundo inteiro, ia estar curtindo a vida e não ia querer saber de Deus. Tem gente que para ser crente tem que ser pobre. É por isso que você é pobre, meu irmão. Ele: que é isso, pastor? O que é isso? É isso mesmo, meu irmão. No lugar, meu querido amigo irmão, de ficar preocupado com o que o outro tem, você tem que reconhecer que você merecia o inferno e a ira de Deus. E Deus te deu a salvação pela graça mediante a fé. E se você só tivesse isso, era infinitamente mais do que você merece. E o Senhor tem te dado tantas outras bênçãos, tem cuidado de você, te deu uma família tão preciosa, tem preservado a sua vida até aqui. Como é que você tem coragem de reclamar do Senhor? Como é que você tem coragem de falar mal da sua situação? Como é que você tem coragem de ficar se sentindo um pobrezinho? Se você está fazendo isso, você está demonstrando na prática que é um incrédulo. Quem não reconhece a bondade de Jesus é incrédulo e talvez não seja nem um convertido. Revise o seu coração. Incredulidade gera esterilidade. Quem não reconhece a bondade do Senhor não dá fruto. E aí o nosso texto continua a dizer para nós: fuja da incredulidade. Porque além de gerar a esterilidade, a incredulidade vai ser penalizada. Ela vai ser penalizada com a repreensão do Senhor. Olha o que Jesus diz a esse homem, meu querido amigo e irmão: servo mau e negligente. Ou seja, você está me chamando de bruto e de injusto. Ele diz servo mau, e a palavra usada para mal aqui é a palavra no grego que é usada para maligno. É quase que dizer para ele: você é um maligno, servo de Satanás. Você é mau, isso faz parte da sua essência, e você é um indolente. Negligente aqui significa aquele que anda para trás, aquele que não avança. Servo mau e negligente. E aí o Senhor usa de ironia para com ele: ah, sabias que sei onde não semeei e ajunto o que não espalhei. Se você acreditasse nisso mesmo, você deveria ter pegado o meu talento, entregado nas mãos dos banqueiros, e eles deveriam entregar o meu dinheiro com juros.
Incredulidade será penalizada com a repreensão do Senhor. Imagine o Senhor olhar para você e dizer para você: você é um maligno, você é um indolente, não vale para nada. Que coisa terrível. Jesus o repreende pelo seu conceito errado, pela sua maldade, e porque ele não agradeceu e não multiplicou as bênçãos que o Senhor entregou nas suas mãos. Mas incredulidade é penalizada não somente com a repreensão do Senhor, mas com a perda da responsabilidade. O Senhor Jesus diz assim, queridos irmãos, no versículo 28, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. E o 29, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Incredulidade vai ser penalizada com a perda de responsabilidade. Querido amigo, irmão, se você é contratado para um trabalho e você só chega atrasado, você só fica no celular e no WhatsApp no trabalho o tempo todo, você, querido amigo e irmão, não vê a oportunidade de ficar lá no cafezinho, você não dá resultado nenhum, o que o seu patrão vai fazer? Vai convidar você a se retirar da empresa. Jesus está dizendo que incredulidade é penalizada com a perda de responsabilidade. Pare de se achar uma vítima. Muitas vezes você que não crê no Senhor tem colhido na sua vida as consequências daquilo que você faz. Se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus, e a sua vida vai mudar. Você vai crer na bênção do Senhor e a sua vida vai ser útil para a glória e para a honra do nome do Senhor. Mas o texto diz que incredulidade vai ser penalizada não só com a repreensão do Senhor e com a perda de responsabilidade, mas o que é mais triste, o texto diz que incredulidade vai ser penalizada com o alijamento eterno. Incredulidade vai ser penalizada com o alijamento eterno. Diz assim o texto: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pastor, o que é isso? Salvação é pelas obras? Não, meu querido amigo e irmão, é pela graça mediante a fé. Mas condenação é pelas obras erradas e pela falta de obras corretas. O Senhor diz: o servo inútil, ele não cria na bondade do Senhor. Preste atenção que as suas atitudes revelam a sua fé. As atitudes deste homem revelam que ele esteve na presença do Senhor, no meio dos servos de Deus, mas ele nunca foi um crente. Ele não creu na bondade, na misericórdia, na salvação, na generosidade, na justiça do Senhor. Ele achou que o Senhor era mau e injusto. Ele não cria no Senhor, e porque não creu no Senhor, foi lançado no inferno. O texto diz: esse servo inútil, lance-o fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Incredulidade vai ser penalizada com a eternidade no inferno da ira de Deus. Não seja um incrédulo, meu querido amigo e irmão. Pare de reclamar da sua própria sorte. Se você ouviu o Evangelho, entenda que Cristo amou o pecador. Arrependa-se do seu pecado e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E creia que não há amor que se compare a este. E crendo neste amor, então se deleite na presença do Senhor. E pare de viver para você. Reconheça que você merecia ser lançado nas trevas. Mas creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. E se você crer verdadeiramente, você será perdoado de todos os seus pecados. O seu coração será mudado. Você vai reconhecer a bondade do Senhor na sua vida, vai viver para a glória dele, vai ser frutífero, vai ser uma bênção nas mãos de Jesus. Mas se você insistir na sua incredulidade, você vai ser repreendido pelo Senhor aqui e principalmente na eternidade. Você vai perder as responsabilidades e as bênçãos que recebeu. Você vai ser jogado no inferno da ira de Deus. Quem é o Senhor Jesus para você? Disso depende a sua eternidade. Pare de dizer que Deus é mau, pare de dizer que Deus é injusto, pare de se comparar com as outras pessoas e analise a sua vida na própria presença de Deus. E peça perdão a Deus por todos os seus pecados. Peça perdão a Deus por sua incredulidade, por sua infidelidade, por sua ingratidão. E diga: Senhor, me lava de tudo isso, porque o Senhor deu Cristo na cruz para pagar os meus pecados. Ah, querido, que Deus te livre da incredulidade, porque a incredulidade vai ser penalizada com o inferno da eterna ira de Deus. Que Deus te livre deste lugar,
que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Ele te dê a salvação eterna em Cristo Jesus. Ao final da exposição deste texto, eu quero perguntar a você, como você tem esperado a vinda do Senhor? Você tem reconhecido que o Senhor é extremamente generoso com você? Você tem reconhecido que Ele deu o único Filho dele na cruz do Calvário para pagar os teus pecados? Aquele Filho que é Deus e homem ao mesmo tempo, que Ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai, e tem te dado a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna, o perdão de pecados, a justificação e a paz com Deus na sua vida. Você tem reconhecido que, além desta salvação maravilhosa, o Senhor tem te dado sustento, tem te dado família, colocou comida na sua casa durante todos esses anos. Você reconhece que a roupa que você veste pertence ao Senhor Jesus, que a casa em que você mora é dele, que a cama na qual você deita é dele, que o chão no qual você pisa é dele. Ele é Senhor de tudo quanto existe. E Ele tem sido generoso e tem compartilhado com você, e permitido que você tome conta destas coisas que Ele colocou debaixo da sua responsabilidade. Você tem entendido, querido amigo e irmão, que essa mulher com a qual você é casado é um presente de Deus para a sua vida? Você a tem tratado com amor? Você entende que esses filhos são filhos de Deus, que Deus colocou na sua mão para que você discipule e os leve à presença do Filho de Deus, e os treine como discípulos do Senhor, para que eles sejam bênção nesse mundo tão complicado? No dia final, quando o Senhor vier, o que você vai apresentar a Ele? Você vai chegar para Ele e dizer: ah, Senhor, não fiz nada, me desculpa. Ou você vai ter trabalhado, vai ter investido, vai ter crido, vai ter renunciado, e para a glória de Deus vai dar fruto, e vai chegar no dia final: Senhor, 5 talentos me confiaste, aqui outros 5, 2 me confiaste, aqui outros 2. Ah, querido amigo e irmão, seja fiel. Fidelidade para Jesus é multiplicação, não como o pão da preguiça. Pregue o Evangelho, faça discípulos, ensine a palavra, seja uma bênção, e Deus vai dar resposta e resultado ao seu trabalho, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Fuja da incredulidade. Fuja da incredulidade. Incredulidade vai fazer de você alguém estéril. Vai ser penalizada com a repreensão do Senhor, com a perda de responsabilidade, com a ira eterna de Deus. Eu concluo meu sermão contando para vocês a história de um pregador latino-americano, não brasileiro, que eu ouvi pregar uma vez. Isso não está no texto bíblico, mas é uma ilustração prática. Ele diz que certo homem, certa vez, chegou ao Senhor Jesus e disse: Senhor Jesus, eu quero me converter. E o Senhor Jesus diz: a história não é assim não. O que é isso, eu quero me converter? Quem te converte sou eu. Não é você que quer se converter, não. Se você veio aqui foi porque eu te trouxe. Tá bom, Jesus, eu quero me converter. Não. O que você tem para me dar? Ele falou assim: mas não foi o Senhor, não é o Senhor que dá de graça a salvação. Rapaz, eu não estou te perguntando nada, o que você tem para me dar? Ele falou assim: Senhor, eu não tenho nada não. Eu falei assim: que chave é essa aí na sua mão? Ele disse: Senhor, é a chave da minha empresa, eu construí há 20 anos atrás, eu tenho mais de 50 funcionários, ela tem dado bom resultado e tal, então me dá a chave da empresa. Senhor, eu vou ficar desempregado, me dá a chave da empresa é minha. O que mais você tem para me dar? Senhor, agora não tem mais nada, eu sou um homem desempregado. Não, e essa outra chave aí? Senhor, essa é a chave da mansão que eu construí em 15 anos, Senhor. A minha casa tem simplesmente 6 suítes, é uma casa maravilhosa. Ele falou assim: me dá a chave da casa. Mas Senhor, onde é que eu vou morar? Eu vou morar debaixo da ponte. Não, quero saber, me dá a chave da casa. O que mais você tem para me dar? Ah, Senhor, agora eu não tenho onde morar, não tenho trabalho, mas que outras chaves são essas aí? Ah, Senhor, essa aqui é a chave da minha Hilux do ano e do meu melhor BMW, são uma bênção maravilhosa, carros preciosos, me dá a chave. Mas Senhor, agora, além de ser um homem sem emprego, sem teto, eu vou dar a pé, me dá a chave do carro. O que mais você tem para me dar? Agora não tem mais nada não, Senhor. Não tem trabalho, não tem casa, não tem carro. Eu estou pobrezinho. Ele fala assim: quem são esses daí aí com você? Ah, Senhor, essa é a mulher e os meninos que o Senhor me deu. Ah, então passa para cá. Senhor, agora eu não vou ter trabalho, não vou ter carro, não vou ter mais nada, Senhor, não vou ter casa. E o Senhor está tirando a minha família. O Senhor falou para ele: o que mais você tem para me dar? Não tem mais nada não. Tem sim, sua própria vida. Me dá aquela, é minha. Eu agora te perdoei de todos os seus pecados, porque eu morri na cruz para te salvar.
te dei meu Espírito Santo, você nasceu de novo, você pertence a mim. Você já não se pertence mais, você morreu para você. Agora você vive para mim, eu te comprei com o meu sangue. Viva para a minha glória, dê bom testemunho, seja uma bênção. Eu quero te entregar aqui a chave da minha empresa, a empresa é minha. Crie boas políticas de crescimento, prepare o melhor produto para melhorar a vida da comunidade, pague bons salários aos seus funcionários, dignos, para que eles trabalhem com disposição e alegria e vejam a minha bênção sobre a vida deles. Eu quero te entregar aqui a chave da minha mansão. Quero dizer que a casa é minha. No dia que o pastor Roster convidar pregadores de fora para estarem na igreja, o quarto com suíte lá em cima é do pregador. Cuida do pregador, do missionário que vai vir. Bota ele lá, abençoa a vida dele, a casa é minha. É para a sua família morar com conforto, mas tem que ser usada para a minha glória. Eu quero te entregar aqui a chave da minha Hilux e também a chave do meu BMW. Quando o pastor Camargo te chamar para ir lá em Calcaia do Alto, entra na Hilux e vai, porque a Hilux é minha e tem que ser usada no trabalho do Senhor. Sim, Senhor. Eu quero te entregar aqui essa mulher e esses meninos, ela é minha filha. Ame essa mulher como eu amei a igreja e morri por ela. Não se meta besta, ela é minha filha. Se você tratá-la mal, você vai se ver comigo. Esses meninos aqui são meus filhos. Dê bom testemunho. Leia a Bíblia com eles. Mostre para eles que nunca ninguém os amou como eu os amei. Ensine-os a orar e a ter um relacionamento vivo e pessoal comigo. E viva para minha glória até o dia que eu vier te buscar. Querido amigo e irmão, quando você entende o tamanho da salvação que recebeu, você vai parar de viver nesse mundo achando que você é o reizinho. E você vai entender que tudo que você tem pertence ao Senhor. E lhe foi confiado por graça. E você vai ter que prestar contas acerca de tudo aquilo que recebeu. Como esperar a vinda do Senhor? Reconheça a fonte, seja fiel, fuja da incredulidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.